Você já sentiu como se o universo estivesse conspirando para lhe contar algo? Uma verdade tão profunda e chocante que poderia virar seu mundo de cabeça para baixo? Para Laura, esse momento chegou não com um trovão, mas com o clique silencioso de um mouse. Uma foto em um site de adoção. Um rosto de criança que não era apenas um rosto, mas um eco do passado. Um fantasma de um segredo que nem ela sabia que seu marido guardava. Esta não é apenas uma história de amor e da luta para formar uma família. É uma jornada ao coração de um trauma escondido, onde o destino tece seus fios de maneiras misteriosas e, às vezes, cruéis. Prepare-se, pois o que eles descobriram naqueles olhos infantis mudaria tudo o que pensavam saber sobre si mesmos e sobre o amor. Laura e Paulo eram a imagem do casal perfeito de São Paulo. Ela, uma professora dedicada do ensino fundamental, com um sorriso que iluminava a sala de aula. Ele, um engenheiro competente, com mãos firmes e um olhar tranquilo que prometia segurança. Conheceram-se num churrasco de amigos em comum na Vila Madalena, e a conexão foi instantânea. Compartilhavam o amor pelos mesmos filmes antigos, pelas mesmas bandas de MPB e, o mais importante, pelo sonho de construir um lar. Ambos vieram de origens humildes. Laura foi criada apenas pela mãe, uma enfermeira batalhadora da Zona Sul. Paulo, por outro lado, carregava as cicatrizes de uma infância na Zona Leste, marcada pela negligência de uma mãe alcoólatra. Ele raramente falava sobre isso, mas a sombra estava sempre lá. Após 7 anos de um casamento feliz, com um apartamento financiado em Tatuapé, eles sentiram que era a hora de preencher o quarto de hóspedes com risadas de criança. Mas o destino, cruelmente, tinha outros planos. Anos de tratamentos de fertilidade, exames dolorosos e esperanças frustradas começaram a corroer a base sólida que haviam construído, deixando-os à beira de um precipício emocional. Aquele dia na escola era como qualquer outro. O som agudo do sinal indicava o intervalo, e Laura se refugiou na sala dos professores, vazia e silenciosa. O cheiro de café fresco e giz se misturava no ar. Seus alunos do 3º ano estavam na aula de educação física. Um breve respiro em sua rotina caótica. Cansada de corrigir provas, ela abriu o notebook, navegando sem rumo pela internet. Uma distração. Foi quando um anúncio a levou para um site que ela visitava com uma mistura de curiosidade e dor. O Sistema Nacional de Adoção. Ela já tinha se acostumado a ver os rostinhos, sentir uma pontada de tristeza e fechar a aba. Mas dessa vez, foi diferente. Uma foto nova. Um menino de uns 6 anos, com cabelos castanhos rebeldes e um olhar sério, quase desafiador. Laura sentiu o ar faltar em seus pulmões. A xícara de café tremeu em sua mão. Não podia ser. Aqueles olhos, a curva teimosa dos lábios, o formato do queixo. Era como olhar para uma versão em miniatura de Paulo. Um clone perfeito. O mundo ao redor dela desapareceu, restando apenas a tela brilhante e o rosto daquele garoto desconhecido que, de alguma forma, parecia pertencer a ela. Seu coração batia descontroladamente contra as costelas. As mãos suavam. Ela clicou na foto, ampliando-a, procurando por uma falha, um detalhe que quebrasse a ilusão. Mas não havia. Havia até uma pequena pinta no pescoço, exatamente no mesmo lugar da de Paulo. Era uma coincidência impossível, absurda. Léo, 6 anos. Mãe falecida em um acidente, sem outros parentes. A informação era escassa, clínica, mas para Laura, cada palavra era um trovão. Ela, que sempre fora tão veementemente contra a adoção, que discutira com Paulo sobre os riscos dos genes ruins, agora sentia uma certeza avassaladora. Aquele menino era seu, de uma forma que a lógica não podia explicar. Ele era seu. Sem pensar 2 vezes, ela pegou o celular, o dedo tremendo enquanto procurava o contato do orfanato em Jundiaí, uma cidade vizinha.
A voz do outro lado da linha era burocrática, mas a informação que ela buscava veio rápido. Léo ainda estava lá. Mas crianças como ele, saudáveis e sem irmãos, não ficavam por muito tempo. Era preciso agir rápido. O pânico e a esperança travaram uma batalha dentro dela. Paulo. A voz de Laura saiu trêmula, quase um sussurro, quando ele atendeu o celular no meio do barulho da fábrica. Aconteceu uma coisa. Preciso que você me escute com atenção. Ele, acostumado com os altos e baixos emocionais dos últimos anos, imediatamente se preocupou. Você está bem, meu bem? O que houve? Eu encontrei. Eu o encontrei. Encontrou o quê? Laura, você está me assustando. Nosso filho, Paulo. Eu encontrei nosso filho. Houve um silêncio pesado do outro lado da linha. Laura podia quase ouvir as engrenagens na mente dele girando, tentando processar a informação. Laura, nós conversamos sobre isso. Você disse que não estava pronta para... Ele é diferente. Você precisa ver. Ele se parece com você. É inexplicável. Eu sei que parece loucura, mas eu sinto que ele é nosso. Por favor, acredite em mim. Paulo, que conhecia cada nuance da voz da esposa, ouviu algo que não ouvia há anos. Esperança pura, sem o filtro da dor. Me manda a foto, ele disse, a voz baixa e cautelosa. Agora. Enquanto esperava a reação de Paulo, a mente de Laura voltou no tempo, para os dias mais felizes. O início do casamento, a reforma do apartamento. Ela se lembrou da alegria com que pintaram juntos o quarto que seria do bebê. Escolheram um tom suave de amarelo, unissex. Montaram um berço de madeira clara com as próprias mãos, rindo quando as instruções pareciam um quebra-cabeça impossível. O quarto ficou pronto, perfeito, com bichos de pelúcia na prateleira e um mobile de estrelas pendurado no teto. Mas os meses se tornaram anos, e o quarto permaneceu em silêncio. O cheiro de tinta nova foi substituído por um cheiro de vazio, de sonho adiado. A porta estava quase sempre fechada, como se quisessem esconder a ferida aberta no coração da casa. Cada vez que passava por ali, Laura sentia um aperto no peito. Era um santuário para uma esperança que morria um pouco a cada mês, a cada teste de farmácia negativo que ia para o lixo, levando um pedaço de sua alma junto. Os tratamentos de fertilidade foram a fase mais sombria. As manhãs começavam com injeções de hormônios que a deixavam enjoada e irritadiça. As visitas à clínica de reprodução em Higienópolis eram uma tortura. O ambiente estéril, o cheiro de álcool, os sorrisos forçados das enfermeiras. Tudo parecia gritar sobre sua falha, sua incapacidade. Paulo era seu porto seguro. Ele aplicava as injeções com mãos cuidadosas, preparava chás calmantes, a abraçava durante as crises de choro. Mas ela via a dor nos olhos dele também. A frustração de não poder consertar aquilo, de vê-la sofrer. O dinheiro economizado com tanto sacrifício escorria por entre os dedos, pagando por procedimentos caros que nunca davam resultado. A intimidade deles, antes tão natural e cheia de amor, tornou-se mecânica, agendada, focada em um único e frustrante objetivo. Eles estavam se distanciando, perdidos em sua própria ilha de dor, mesmo dividindo a mesma cama. A discussão mais feia aconteceu numa noite chuvosa. A notícia de mais um ciclo de FIV fracassado tinha chegado naquela tarde. Laura estava encolhida no sofá, enquanto a chuva batia forte na janela, ecoando a tempestade dentro dela. Foi quando Paulo, com a voz embargada, sugeriu pela primeira vez: "E se a gente pensasse em adoção?" Laura se virou para ele, os olhos vermelhos de choro, mas agora brilhando de raiva. "Adoção? Você quer criar o filho de outra pessoa? Um filho de, sei lá quem, de uma viciada, de um criminoso? E os genes, Paulo? Você já pensou nos genes?" A palavra genes atingiu Paulo como um soco. Ele recuou, o rosto pálido. Uma imagem rápida,
Como um flash, cruzou sua mente. Um quarto escuro, o cheiro de bebida barata, duas crianças encolhidas num canto. Ele balançou a cabeça, tentando afastar a memória. Nem todas as crianças vêm de situações assim, Laura. E mesmo que viessem, o amor não conta. A criação não molda a pessoa. Eu quero um filho nosso, com seus olhos, com meu sorriso. É pedir muito? Ela gritou, a voz quebrada pelo desespero. Naquela noite, a distância entre eles no sofá pareceu um abismo intransponível. O telefone de Paulo vibrou. A mensagem de Laura tinha chegado. Ele se afastou do maquinário barulhento, buscando um canto mais silencioso do galpão. Abriu a foto, e o mundo parou. Não era apenas uma semelhança, era um espelho. Paulo sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Aquele rosto era o seu rosto de criança, o rosto que ele via em fotos antigas e desbotadas na casa de sua mãe. Mas era mais que isso. Havia algo nos olhos, uma melancolia familiar, que o transportou para um lugar que ele mantinha trancado a 7 chaves em sua memória. Ele viu sua irmã, Vivi, a mesma expressão. Como aquilo era possível? O ceticismo inicial deu lugar a um sentimento estranho, uma mistura de choque e uma curiosidade quase dolorosa. Ele olhou para a foto novamente, o coração martelando no peito. Ignorando toda a lógica, toda a relutância anterior de Laura, ele sentiu a mesma certeza que ela. Havia algo ali, algo que eles precisavam descobrir. Ele discou o número dela. Comece a ver os papéis. Vamos buscá-lo. A decisão repentina de Paulo deu a Laura a força que ela precisava. Juntos, mergulharam na burocracia do processo de adoção com uma urgência febril. Visitas à vara da infância e juventude, pilhas de documentos, certidões, comprovantes. O curso para pretendentes à adoção, que antes parecia um obstáculo, agora era uma etapa a ser vencida o mais rápido possível. Laura ligava para o orfanato quase todos os dias, com a desculpa de perguntar sobre o bem-estar de Léo. Mas, na verdade, era para ter certeza de que ele ainda estava lá, que nenhuma outra família o tinha encontrado. O medo de perdê-lo antes mesmo de conhecê-lo era uma tortura. Paulo, por sua vez, estava mais quieto que o normal. Durante a noite, Laura o pegava olhando para o teto, perdido em pensamentos. Ela sabia que a foto tinha mexido com algo profundo nele, mas ele não se abria. Aquele muro que ele construiu ao redor de sua infância parecia mais alto do que nunca. Ele estava a bordo, estava agindo, mas seu espírito parecia estar a quilômetros de distância, preso em um passado que ela não conhecia. Enquanto organizava os documentos, Paulo encontrou uma caixa de sapatos velha no fundo do guarda-roupa. Dentro, algumas fotos amareladas. Em uma delas, um menino magro e uma menina um pouco mais velha sorriam para a câmera. Ele era o menino. Ela era Vitória, sua Vivi. Eles estavam na frente de um barraco de madeira, sujos, mas com os braços um ao redor do outro, uma frente unida contra o mundo. Vivi era seu tudo, sua protetora, sua confidente. Nas noites em que a mãe trazia seus amigos barulhentos para casa, era Vivi quem o abraçava, contando histórias para abafar os sons assustadores, histórias que ela mesma inventava sobre um menino feito de luz do sol, o raio de sol, e sua irmã travessa, a risadinha. Eles viviam em um reino nas nuvens e viviam aventuras fantásticas, longe da realidade suja e assustadora do pequeno cômodo onde moravam. Aquelas histórias eram o único refúgio de Paulo, um mundo mágico criado pelo amor de sua irmã. A memória mais dolorosa veio em seguida, como um trem desgovernado. A chegada de Antônio, o novo namorado da mãe. Um homem grande, com uma voz de trovão e olhos frios que não sorriam. No início, ele trouxe ordem. Comida na mesa, a casa limpa. Mas com a ordem, veio o medo. Antônio decidiu que Vivi, com quase 7 anos, precisava aprender a ler. As aulas eram sessões de tortura,
Ele gritava, a humilhava na frente de Paulo, chamando-a de burra, retardada. Vivi, que era tão inteligente e criativa, travava sob o olhar aterrorizante dele. Ela não conseguia aprender, e a raiva de Antônio só crescia. Paulo assistia a tudo, pequeno e impotente, o ódio queimando em seu peito infantil. Ele via o brilho nos olhos da irmã se apagar a cada dia, substituído por um medo constante. Aquele homem estava quebrando a única pessoa que ele amava no mundo. Então veio o golpe final. Paulo ouviu a conversa na cozinha, escondido atrás da porta. Antônio ia se mudar para sua cidade natal, levar a mãe deles e Paulo. Mas não Vivi. Ela é um peso morto, ele disse para a mãe de Paulo. Uma débil mental. O lugar dela é num orfanato. A gente se livra dela e começa uma vida nova. O mundo de Paulo desabou. Ele confrontou a mãe, chorou, implorou, mas ela estava hipnotizada por Antônio, pela promessa de uma vida melhor. Ela faria qualquer coisa que ele mandasse. A separação foi marcada. O desespero tomou conta de Paulo. Ele sabia que precisava fazer algo, um último gesto para mostrar a Vivi que ele nunca a esqueceria. Era o aniversário dela. Ele passou o dia juntando garrafas de vidro nas ruas para vender. O dinheiro era pouco, mas ele conseguiu comprar um pequeno bolo e um presente. Um minúsculo avião de plástico, cor de vinho. Um aviãozinho bordô. Ele se lembrava de como os olhos dela brilharam ao receber o presente. Ela o colocou em um barbante e o pendurou no pescoço. É meu talismã, ela disse. Ele vai me proteger. A imagem da despedida estava gravada a fogo em sua memória. A porta cinzenta do orfanato. As lágrimas silenciosas de Vivi. A promessa que ele fez. A voz de criança embargada. Eu vou voltar para te buscar, Vivi. Eu juro. Quando eu for grande e forte, eu volto. Ela apenas assentiu, agarrando o aviãozinho em seu peito. Ele foi arrastado pela mãe, olhando para trás até a figura da irmã desaparecer. Ele nunca mais a viu. Anos depois, já adulto, ele tentou cumprir a promessa. Voltou àquela cidade, procurou pelo orfanato, mas os registros eram confusos. Disseram que ela havia sido adotada, que seu nome fora mudado, depois a adoção foi desfeita. Ela foi transferida. Os rastros se perderam. A culpa por ter quebrado a promessa, mesmo não sendo sua culpa, o assombrava. Era um fantasma que vivia com ele todos os dias. Um débito que ele nunca poderia pagar. E agora, o rosto de um menino desconhecido trazia tudo de volta com uma força devastadora. De volta ao presente, a viagem de São Paulo a Jundiaí parecia durar uma eternidade. O carro cortava a rodovia dos Bandeirantes sob um céu azul e límpido, mas dentro do veículo a tensão era palpável. Laura roía as unhas, ensaiando o que diria ao menino. Paulo dirigia em silêncio, as mãos apertando o volante com força. Seus pensamentos eram um turbilhão de memórias e medos. E se o menino não gostasse deles? E se a semelhança fosse apenas uma cruel peça do destino? E se ele estivesse projetando suas próprias esperanças e dores em uma criança inocente? O portão do orfanato era grande e imponente. O prédio, apesar de antigo, era bem cuidado, com um jardim florido na frente. Mas nada podia disfarçar a melancolia do lugar. Um lugar para crianças que o mundo havia esquecido. Eles foram recebidos por uma assistente social e levados a uma sala de recreação colorida, cheia de brinquedos e desenhos nas paredes. O cheiro de desinfetante e massinha de modelar enchia o ar. Eles se sentaram em um pequeno sofá, as mãos entrelaçadas, esperando. Cada segundo parecia uma hora. A porta se abriu. Uma cuidadora entrou, segurando a mão de um menino pequeno e magro. Era ele, Léo. Ao vivo, a semelhança com Paulo era ainda mais impressionante. Ele parou na porta, os olhos grandes e escuros, analisando os dois visitantes com uma seriedade que não pertencia à sua idade. Ele não parecia tímido, mas cauteloso, como um animalzinho que já foi ferido antes.
Laura sentiu um nó na garganta. Todo o discurso que ela havia preparado sumiu de sua mente. Ela apenas sorriu, um sorriso trêmulo e genuíno. Paulo se ajoelhou para ficar na altura do menino. Ele não disse nada, apenas o olhou nos olhos. E foi então que ele viu. Pendurado no pescoço de Léo, por um barbante desbotado, balançava um pequeno objeto. Um minúsculo avião de plástico, de uma inconfundível cor de vinho. O ar escapou dos pulmões de Paulo, como se ele tivesse levado um soco. O tempo congelou. O som da sala desapareceu. Só existiam ele, o menino e aquele pequeno avião. O talismã de Vivi. Oi, Léo, eu sou a Laura, e este é o Paulo. A voz de Laura quebrou o silêncio denso. O menino não respondeu, seus olhos fixos em Paulo, que ainda estava agachado, pálido como cera. Então, para surpresa de todos, Léo deu um passo à frente, soltou a mão da cuidadora e caminhou até Paulo. Ele estendeu a mãozinha e tocou o rosto do homem. Eu estava esperando por você, disse o menino, a voz clara e firme. A cuidadora sorriu, visivelmente surpresa. Ele nunca fez isso antes. Já recebemos outras famílias, mas ele sempre se recusa a interagir. Cria o maior caos. Mas com vocês, Paulo finalmente conseguiu respirar. Ele segurou a mão pequena de Léo na sua. Era real. O menino estava ali. O avião estava ali. As perguntas explodiam em sua cabeça, mas ele as empurrou para o fundo. Agora não. Ele olhou para Laura, e ela viu em seus olhos uma mistura de pânico, dor e uma esperança tão frágil que parecia que poderia se quebrar a qualquer momento. Ela entendeu que algo muito maior do que uma simples adoção estava acontecendo ali. A volta para casa foi surreal. Léo, sentado na cadeirinha no banco de trás, estava quieto, observando a paisagem passar pela janela, o aviãozinho seguro em sua mão. Ele não parecia assustado, mas sim curioso. Laura tentava puxar conversa, perguntando sobre suas cores e comidas favoritas. Ele respondia com monossílabos, ainda estudando-os. Paulo dirigia no piloto automático. Sua mente era um caos. Vivi, o avião, a semelhança, as palavras do menino. Eu estava esperando por você. Não podia ser coincidência. Mas se não era, o que significava? Significava que sua irmã estava morta. A mãe de Léo, a mulher do acidente, era Vivi. A dor da perda, que ele pensava ter enterrado, voltou com a força de um tsunami. Mas junto com a dor, veio outra coisa. Uma sensação de propósito. Ele havia falhado em proteger a irmã. Mas agora, o filho dela estava ali. O destino, ou seja lá o que fosse, estava lhe dando uma segunda chance. A entrada no apartamento foi um momento mágico. Léo olhou para tudo com os olhos arregalados. Quando Laura abriu a porta do seu novo quarto, o quarto que esperou por tanto tempo, um sorriso genuíno finalmente iluminou o rosto do menino. Ele correu para dentro, tocando na cama em formato de carro, passando os dedos pelos livros na estante. Seus olhos brilharam ao ver os planetas e estrelas que brilhavam no escuro, pintados no teto. É tudo meu? Ele perguntou, a voz cheia de incredulidade. Tudo seu, meu filho, disse Laura, as lágrimas finalmente rolando por seu rosto. Paulo ficou na porta, observando a cena. Aquele quarto, antes um símbolo de dor e fracasso, estava agora cheio de vida. O silêncio fora quebrado. Ele olhou para o menino, seu sobrinho, explorando seu novo mundo, e pela primeira vez em muito tempo, Paulo sentiu o peso em seus ombros diminuir um pouco. A promessa quebrada a Vivi ainda doía, mas talvez ele pudesse começar a consertá-la, cuidando do bem mais precioso que ela deixou para trás. Naquela primeira noite, depois de um jantar com pizza e guaraná, a pedido de Léo, eles o colocaram para dormir. Laura se ofereceu para tirar o colar com o aviãozinho, para que ele não o machucasse durante o sono. Léo agarrou o objeto com força. Não, ele me protege.
A mamãe disse: Tudo bem, querido. Pode ficar com ele. Laura disse suavemente, trocando um olhar significativo com Paulo. Ela leu uma história para ele, sobre um ursinho que se perde na floresta. E logo a respiração do menino ficou calma e profunda. Ele dormia, seguro, em sua nova cama. Mais tarde, na cozinha, sob a luz fraca do abajur, Paulo finalmente contou tudo a Laura. A história de Vivi, do padrasto cruel, do aviãozinho, da promessa quebrada. Ele falou por horas, esvaziando décadas de dor e culpa acumuladas. Laura ouviu em silêncio, segurando sua mão, as lágrimas escorrendo por seu rosto, não apenas pela tragédia, mas também por finalmente entender a profundidade da ferida que seu marido carregava. Então, ele é mesmo seu sobrinho, Laura sussurrou, quando a história terminou. O som dos grilos lá fora era o único ruído. Eu não tenho dúvidas, Paulo respondeu, a voz rouca. Mas como? O destino, é uma loucura pensar nisso. Talvez seja a sua irmã, de alguma forma, guiando o filho dela para você, para o único lugar onde ele estaria seguro, para a única família que lhe restava no mundo. A ideia, por mais fantástica que parecesse, trouxe um estranho conforto para Paulo. Precisamos ter certeza, disse Laura, prática. Um teste de DNA, assim que as coisas se acalmarem. Paulo concordou, embora em seu coração a certeza já estivesse plantada. Ele olhou na direção do quarto de Léo. Uma nova fase de sua vida estava começando. Uma fase de cura, de redescoberta e, acima de tudo, de cumprir, de uma forma tortuosa e inesperada, a promessa que fez a uma menininha assustada na porta de um orfanato, muitos anos atrás. Os meses seguintes foram de adaptação e descoberta. Léo se revelou um menino extraordinariamente inteligente e sensível. Ele amava os livros que Laura e Paulo haviam colecionado, devorando-os com uma fome insaciável. Paulo o matriculou em um clube de xadrez no bairro, e o menino rapidamente se destacou, sua mente estratégica brilhando no tabuleiro. Mas o que mais encantava o casal era seu dom para a arte. Léo desenhava o tempo todo, criando mundos fantásticos em folhas de papel. E assim como a mãe, ele era um contador de histórias nato. À noite, antes de dormir, ele os presenteava com narrativas sobre reinos distantes, animais falantes e heróis corajosos. Laura começou a anotar tudo em um caderno de capa dura, sonhando em um dia transformar as histórias do filho em um livro de verdade. A casa, antes silenciosa e melancólica, agora transbordava de vida, de risadas e do som de lápis de cor riscando o papel. A cada dia, Paulo via mais de Vivi em Léo. O jeito como ele inclinava a cabeça quando estava confuso, a maneira como suas mãos gesticulavam animadamente ao contar uma história, até a risada, cristalina e contagiante. Era como ter um pedaço de sua irmã de volta, uma versão diferente, mas inconfundivelmente dela. A presença de Léo começou a curar feridas que Paulo nem sabia que ainda estavam abertas. A amargura que sentia em relação à sua mãe começou a se dissipar, substituída por uma compreensão tardia. O fantasma da promessa quebrada ainda estava lá, mas agora não era mais uma fonte de tormento, e sim um lembrete de sua missão. Dar a Léo a infância segura e feliz que ele e Vivi nunca tiveram. Ele estava construindo um futuro para o menino e, no processo, estava reconstruindo a si mesmo. Secretamente, Paulo começou a guardar dinheiro para o teste de DNA. Ele abriu uma conta poupança separada, depositando uma parte de seu salário todo mês. Era um valor considerável, mas ele precisava da confirmação científica. Era a parte engenheira de seu cérebro que necessitava de dados, de fatos concretos para solidificar o que seu coração já sabia. Ele não contou a Laura sobre a poupança. Era algo que ele precisava fazer sozinho. Olhar para o saldo crescendo lhe dava uma sensação de controle, de que estava se aproximando de uma verdade final e irrefutável.
a verdade sobre o último elo que o conectava à sua amada irmã. Ele olhava para Léo, rindo enquanto jogava videogame, e pensava em Vivi. Será que ela estaria orgulhosa dele? Ele esperava que sim. O aniversário de Laura estava se aproximando. Léo estava visivelmente animado, trabalhando em um presente secreto. Ele se trancava em seu quarto por horas, e quando alguém entrava, ele rapidamente escondia uma grande folha de cartolina. A cumplicidade e o mistério eram deliciosos. É tão bom ver a alegria dele. Laura comentou com Paulo uma noite. Ter um filho se esforçando para te dar um presente é o melhor sentimento do mundo. Eu esperei tanto por isso. Naquela noite, Paulo olhou para o extrato da conta para o teste de DNA. O valor necessário estava quase completo. Mais um mês, e ele poderia marcar o exame. Uma sensação de ansiedade e alívio o invadiu. A verdade estava ao alcance de suas mãos. Ele só não sabia se estava totalmente preparado para encará-la de frente, preto no branco, em um laudo de laboratório. Na manhã do aniversário, Léo entrou no quarto do casal com um ar solene, segurando sua obra de arte. Era um desenho grande e vibrante. Nele, um menino dourado, que parecia brilhar de dentro para fora, segurava a mão de uma menina ruiva com um sorriso que ocupava metade do rosto. O fundo era um céu azul cheio de nuvens que pareciam castelos. Filho, que lindo! É o presente mais bonito que eu já ganhei. Laura o abraçou, emocionada. Conta pra gente, quem são eles no desenho? Léo subiu na cama, aninhando-se entre eles. Esse é o raio de sol, e essa é a irmã dele, a risadinha. A mamãe me contava histórias sobre eles. Paulo sentiu o sangue gelar. O nome dos personagens. Os mesmos nomes que Vivi inventara 30 anos atrás, em um quarto escuro e assustador. Ele olhou para o desenho, para o menino de luz e a menina sorridente, e as paredes que ele construiu ao redor de seu coração finalmente ruíram. E o que acontecia com eles? Paulo perguntou, a voz falhando. Ah, muitas coisas, disse Léo, animado. Eles viviam numa nuvem e viajavam pelo céu. A mamãe dizia que um dia, o amigo deles, um príncipe de outro planeta, ia vir nos buscar no aviãozinho dele pra gente morar com eles. O príncipe veio. Léo olhou para Paulo com seus olhos profundos. Mas a mamãe já tinha virado uma estrelinha. Laura o abraçou com força, tentando conter as próprias lágrimas. Ela olhou para Paulo, cujo rosto estava pálido, os olhos fixos em um ponto distante, como se estivesse vendo fantasmas. A verdade não precisava mais de um laboratório para ser confirmada. Ela estava ali, naquela história infantil, passada de mãe para filho, uma herança de amor e fantasia que sobreviveu à tragédia e ao tempo. Paulo levantou-se da cama, caminhou até a janela e olhou para o céu de São Paulo, cinza e cheio de prédios. As histórias. Aquele era o legado de Vivi. Ela não teve a chance de se tornar uma escritora, de compartilhar seu dom com o mundo, mas ela o passou para seu filho. Ela manteve a magia viva, mesmo em meio às dificuldades que certamente enfrentou. Ela deu a Léo a mesma coisa que deu a Paulo tantos anos atrás. Um refúgio, um mundo onde a bondade e a aventura sempre venciam. Ele se virou para a cama, onde Laura e Léo agora riam de alguma coisa. Seu sobrinho, seu filho, o menino que o destino, ou o amor de uma irmã, trouxe para ele. Ele não precisava mais de um teste. A prova estava na alma daquela criança, nas histórias que ele contava. Naquela mesma tarde, Paulo entrou no site do banco e transferiu todo o dinheiro da conta do teste de DNA para a conta corrente principal. Ele abriu outra aba e começou a pesquisar. Pacotes de viagem, hotéis à beira-mar, passagens de avião. Alguns minutos depois, ele voltou para a sala, onde Laura e Léo montavam um quebra-cabeça. Sabe o que eu decidi? Ele anunciou com um sorriso que não dava há anos. Nós três estamos precisando de férias. Que tal a gente ir para a praia, conhecer o mar? Os olhos de Léo se arregalaram.
O mar? De verdade? Eu nunca vi o mar. Laura olhou para Paulo confusa. Mas e o dinheiro? Achei que estávamos economizando. Paulo apenas piscou para ela. Eu mudei de ideia sobre o que é realmente importante. Vamos celebrar. Celebrar você, celebrar o Léo, celebrar nossa família. Não precisamos de mais nada. Uma semana depois, os três estavam em uma praia no Nordeste. O sol quente, a areia branca sob seus pés, o som ritmado das ondas. Pela primeira vez, Léo viu a imensidão do oceano. Ele correu em direção à água, rindo, sem medo. Paulo e Laura o observavam de mãos dadas. Ele viu o aviãozinho Bordeaux balançando no pescoço do menino, enquanto ele pulava as ondas. O talismã. Talvez ele realmente funcionasse. Não protegeu Vivi da morte, mas protegeu seu espírito, sua herança, e guiou seu filho para casa. Paulo sentiu as lágrimas escorrerem pelo seu rosto, mas desta vez não eram de dor. Eram de gratidão. Ele olhou para o céu azul, vasto e sem nuvens, e sussurrou. Eu consegui, Vivi. Ele está seguro. Ele está feliz. Eu prometo. E por um instante, ele sentiu como se a brisa do mar fosse um abraço, uma resposta do passado, um perdão que ele finalmente podia aceitar. Naquela noite, sentados na varanda do hotel, ouvindo o mar, Léo dormia tranquilamente no colo de Laura. Paulo a observava, o amor em seu coração tão vasto quanto o oceano à sua frente. Eles passaram por um deserto de dor, mas haviam encontrado um oásis. Encontraram um ao outro novamente, e no processo, encontraram um menino que não apenas curou suas feridas, mas reescreveu sua história. O quarto de bebê em seu apartamento não era mais um memorial da dor, mas o refúgio de um contador de histórias. A vida, com suas voltas cruéis e misteriosas, havia tirado muito de Paulo, mas no final, lhe deu o presente mais precioso. Deu-lhe a chance de transformar a culpa em amor, e uma promessa quebrada em um futuro brilhante para o filho de sua irmã. Olhando para as estrelas, Paulo pensou sobre as histórias que Vivi contava, sobre o raio de sol e a risadinha, ele e sua irmã, imortalizados na fantasia de uma criança. E ele entendeu. As histórias não eram apenas um refúgio, eram uma promessa. A promessa de que, não importa o quão escura a realidade seja, a luz e o riso podem sobreviver. Eles sobrevivem nas memórias, no amor que passamos adiante e, às vezes, nos olhos de um menino de 6 anos que usa um aviãozinho no pescoço. Ele abraçou sua esposa e seu filho, sentindo-se completo pela primeira vez em sua vida. A jornada tinha sido longa e dolorosa, mas eles finalmente haviam chegado em casa. E o futuro, assim como o céu noturno acima deles, estava cheio de infinitas estrelas e possibilidades. E assim, na imensidão daquela noite estrelada, a verdade se assentou não como uma tempestade, mas como uma calma profunda. A confirmação final não veio de um laboratório, mas das histórias de uma criança, um eco do amor de uma irmã que atravessou o tempo e a morte para reunir sua família. Paulo não encontrou a irmã que perdeu, mas encontrou o legado dela. Laura não teve o filho biológico que tanto sonhou, mas encontrou um amor maternal tão poderoso e real que redefiniu sua própria alma. Juntos, eles provaram que família não é apenas sobre laços de sangue, mas sobre os laços que tecemos com amor, cura e destino. Eles não podiam mudar o passado, mas podiam honrá-lo, construindo um futuro brilhante para Léo, o menino que era, ao mesmo tempo, um sobrinho, um filho e um milagre. Se você se emocionou com a jornada de Laura, Paulo e Léo, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal para mais histórias como esta e compartilhe seus pensamentos nos comentários. Nós lemos cada um deles. E agora, eu pergunto a você. Você acredita que o destino pode nos dar segundas chances de maneiras tão inesperadas? Ou tudo não passou de uma incrível coincidência?